O chamado divino, quem Deus escolhe. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 26 a 31. A sabedoria de Deus e a vocação dos escolhidos. No âmago das epístolas de Paulo, pulsa uma sabedoria que transcende gerações, ecoando profundamente nos íntimos daqueles que anseiam desvendar os mistérios da fé cristã. O trecho de 1 Coríntios 1, 26-31 descreve a magnificência do plano soberano de Deus e seu propósito inexorável em convocar os improváveis para manifestar sua glória. Ao escrever aos crentes de Corinto, Paulo os exorta a contemplar a própria eleição divina. Ele os convida a lembrar quem eram quando Deus os alcançou, dizendo: considerem quem vocês eram quando foram chamados. Essa reflexão revela um Deus que não se guia pelas profundezas humanas, mas cuja graça irresistível atrai aqueles que o mundo muitas vezes despreza. A sabedoria de Deus em contraposição à sabedoria humana. No cerne da mensagem paulina, há uma verdade revolucionária: o propósito de Deus subverte os valores terrenos. Enquanto o mundo exalta poder, prestígio e intelecto, Deus escolhe os humildes e os que nada possuem para confundir as sabedorias e poderosos. Cristo crucificado, considerado loucura para muitos, é um epítome da sabedoria divina, uma sabedoria insondável que só pode ser revelada pelo Espírito Santo, que ilumina os corações daqueles que o procuram. A Igreja de Corinto, um retrato de desafios e divisões. A comunidade cristã em Corinto enfrentou dilemas que refletiram sua diversidade cultural e intelectual. Paulo, ao descrever as divisões entre eles, utiliza metáforas incisivas. Ele compara as separações a rasgaduras no tecido da unidade e clama pela restauração dessa integridade. Essa exortação aponta para a necessidade de uma comunidade que transcenda diferenças e reflita a essência do Evangelho. O chamado irresistível do Espírito Santo. Outro ponto crucial dessa passagem é a ênfase no chamado divino. Quando Paulo declara que Deus escolheu, ele exalta o papel soberano do Espírito Santo, que opera de forma irresistível para trazer os escolhidos à luz da verdade. Em uma cidade como Corinto, repleta de contrastes e pretensões intelectuais, Deus demonstra que sua escolha não é influenciada por status ou habilidades humanas, mas pela sua infinita graça. Cristo, a manifestação da sabedoria, justiça, santificação e redenção. No ápice dessa reflexão, Paulo aponta para Cristo como a personificação de tudo que a humanidade necessita. Ele se tornou. Item sabedoria, a revelação da mente divina. Item justiça, o fundamento da nossa reconciliação com Deus. Item santificação, o processo contínuo de nos conformarmos à sua imagem. Item redenção, a libertação definitiva de nossa escravidão ao pecado. Essa declaração conduz a uma conclusão inequívoca: toda a glória pertence exclusivamente ao Senhor. Atualidade de 1 Coríntios 1, 2.26-31. Em uma era que exalta aparências, conquista materiais e saberes superficiais, essa passagem nos desafia a adotar uma contracultura celestial. Deus não se impressiona com credenciais, ele vê o coração. Ele transforma os fracos em instrumentos poderosos, confundindo os que se julgam fortes. Além disso, a mensagem de Paulo é um chamado à unidade dentro da Igreja, exortando-nos a superar divisões que podem fragmentar o corpo de Cristo. Assim como em Corinto, somos convidados a preservar a harmonia, entendendo que todos estamos sob a mesma cruz. Foi através da pregação do apóstolo Paulo que ele nos chama à reflexão sobre aqueles que foram chamados. No verso 26, ele dirige-se aos irmãos, exortando-os a considerar sua vocação, seu chamado divino. Paulo, então, descreveu 3 categorias de pessoas que, embora fossem admiradas pelos coríntios, não foram chamadas de forma eficaz por Deus. Ainda que tenham ouvido o Evangelho, esse não alcançou o íntimo de seus corações. 1. Sábios segundo a carne. Ele menciona que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, aqueles filósofos, escribas, sofistas, oradores eloquentes que os coríntios tanto reverenciavam. Ao observar a igreja de Corinto, Paulo os desafia a refletir: quantos desses homens, detentores de vasto conhecimento e alta erudição, estavam ali? Onde estavam os grandes intelectuais, os mestres cujos escritos maravilhavam o mundo? A resposta era evidente: quase nenhum. 2. Poderosos. Em seguida, ele fala dos poderosos. Aqueles que dominaram o mundo, políticos influentes, governadores, líderes militares temidos, cuja força impressionava.
Os romanos idolatravam o poder, César era tido como o homem mais poderoso da terra. Contudo, ao olhar para 3. Nobre. Por fim, Paulo menciona os de nascimento nobre, aqueles que, por suas linhagens ilustradas, ostentavam riquezas e prestígio. Onde estavam os nobres, os duques, condes e barões? A mensagem de Paulo era direta. Aquilo que os coríntios valorizavam, como sabedoria humana, poder e nobreza, não tinha peso diante de Deus. As divisões causadas pela exaltação de pregadores ou líderes, baseadas em status ou aparência, são contra o espírito do Evangelho. Deus não se impressiona com aquilo que impressiona o mundo, pelo contrário, Ele escolhe os simples, os desprezados, para que a arrogância humana seja abatida e para que se manifeste a glória e a figura de Jesus. Desde o início da Igreja cristã, a grande maioria de seus membros sempre foi composta por pessoas comuns. Não se trata de uma preferência pelos pobres, como alguns teólogos poderiam afirmar, mas de um propósito divino, revelar que a verdadeira grandeza não é naquilo que o homem valoriza, mas naquilo que Deus escolhe. Não há glória senão a dele, a razão de tudo é essa, pois no fim, toda a honra será dele e não de mais ninguém. Primeiramente, olhem para si mesmos, reflitam sobre sua vocação. Observem aqueles a quem Deus não chamou, pois é justamente essa classe, esses três tipos de pessoas, que no mundo antigo da civilização greco-romana, representavam uma elite dominante. Deus não os chamou. E quem ele chamou? Vejamos o que ele diz nos versos 27 e 28. 27 Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28 E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Note que, agora, ele não usa mais a palavra chamou, mas se escolheu, pois é a mesma coisa. Os que Deus escolhe, ele chama. Ele só chama aqueles que escolheram, os outros ouvem o convite, mas ele se perde no ar, como um eco sem retorno. Eles podem ouvir o Evangelho, mas nada muda. E quem Deus escolheu? Ele escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sabedorias. Essas coisas loucas são aquelas que, aos olhos do mundo, são ignorantes, sem educação, sem formação, sem saber intelectual. São as pessoas desconsideradas, as sem título, as sem grande formação. Deus escolheu exatamente essas pessoas, e não se impressiona com os títulos ou as realizações humanas. E isso é para mostrar, no fim, que a sabedoria das sabedorias será nada diante de Deus. Eles ficarão envergonhados quando, no juízo, perceberem que tudo o que consideravam ser sabedoria não passava de ilusão. E não me entende mal, isso não significa que o caminho da salvação exija que se abandone a educação ou o conhecimento. Se você pode estudar, estude. Se você tem uma chance de aprender mais, aproveite. O ponto aqui é que Deus não escolhe com base nesses critérios humanos. A escolha e o chamado dele não dependem de qualquer mérito ou previsão sobre o homem. Não é como algumas correntes tentando ensinar, dizendo que Deus escolheu baseando-se no que ele previu do futuro, no que o homem faria. Esse texto refuta isso. Deus escolhe com base em seu próprio querer, sem considerar qualquer mérito. Deus escolheu, então, as coisas ruins deste mundo, para envergonhar as forças. Os fortes são os poderosos, os que têm influência, poder político, econômico. Já os fracos são os sem poder, os comuns, os que não têm influência sobre nada. Deus escolheu exatamente esses. Este é o padrão de Deus, que se reflete do início ao fim da Bíblia. Ele inverte a perspectiva humana. O tipo de pessoa que, no mundo, é desprezada, é justamente aquele que Deus escolheu para a sua igreja. Paulo nos lembra disso ao dizer, considerem a vocação de vocês. Quem Deus chamou, quem ele escolheu, foram pessoas que o mundo considerou inúteis ou insignificantes, e esse é o padrão que se repete em todo o mundo. No entanto, Paulo, nos versos 30 e 31, nos ensina onde realmente devemos nos gloriar, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em Cristo, somos feitos seguros, justos, santos e redimidos. Ele, que é a sabedoria divina, se torna nossa sabedoria. Ele, que é a justiça, nos faz justos diante de Deus.
Então, Paulo nos lembra, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não na sabedoria humana, não na moralidade ou no poder, mas na graça de Cristo. Quando nos gloriamos em Cristo, sabemos que em Ele somos mais seguros do que qualquer prêmio Nobel. Conhecemos o sentido da vida, o propósito de nossa existência. Em Cristo, somos justificados, não por nossos próprios feitos, mas pela sua obra na cruz. Em Cristo, somos santos, não por nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo. Tudo que os filósofos e sabedorias do mundo procuram, sabedoria, justiça, santidade e redenção, é encontrado em Cristo. Em Cristo, encontramos o que o mundo jamais poderá oferecer. E, por isso, a Ele damos toda a glória, pois Ele é a razão de nossa existência. Paulo desafiava aqueles que se diziam de Apolo, de Pedro ou de Paulo, lembrando-lhes que todos, sem exceção, pertencem a Cristo. Ele é nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e redenção. Tudo que os sábios e poderosos do mundo busca, mas jamais encontra, é oferecido a nós por Deus, através de Cristo. E é em Cristo que encontramos o verdadeiro sentido da vida. O homem pode ter vasto conhecimento, mas sem Cristo, ele desconhece a razão última de tudo. Em Cristo, somos mais seguros do que o mais renomado cientista. Assim, Paulo nos adverte que, ao nos gloriarmos, seja no Senhor, e não em nossas próprias forças ou méritos. Pois, como diz Paulo, se Deus nos chamou, é para que ninguém se glorie diante dele. Toda a salvação é obra dele, do começo ao fim. Não podemos dividir com Deus a glória de nossa salvação. Se nos gloriamos em algo, que seja em Cristo. Portanto, que nossa oração seja, Senhor, eu te agradeço, pois foi o Senhor quem me escolheu, quem me chamou, quem me salvou. Toda a glória é tua, pois sem ti nada seria possível. Nossa salvação não se baseia em méritos pessoais, linhagens ou conquistas humanas. É um presente gratuito, oferecido pela graça soberana de Deus. Aceitar essa verdade com alegria e louvar ao Senhor por sua misericórdia infinita é o caminho para experimentar verdadeira paz e descanso espiritual. Muitos cristãos vivem em constante atualização espiritual, carregando ansiedades e angústias que roubam sua paz. Esse estado de inquietação muitas vezes reflete a dificuldade em confiar plenamente em Jesus Cristo. No entanto, é apenas ao relatarmos nele que encontramos verdadeiro descanso. Ao depositar nossas ansiedades e preocupações aos pés de Cristo, podemos experimentar uma transformação profunda. Ele nos convida a viver pela graça, descansando na certeza de que Ele já fez tudo o que era necessário para nossa salvação. A grandeza da humanidade é limitada quando comparada à infinita sabedoria de Deus. Reconhecer a supremacia divina nos leva a uma vida de humildade, confiança e entusiasmo. Devemos aprender a descansar em Cristo, confiando em sua obra completa e na graça que nos é concedida. Assim, encontraremos paz verdadeira e viveremos para a glória de Deus.